não vai dar para mim, não vai dar. Eu não nasci para ser pai, eu não quero ser pai, então eu vou pagar pensão, vamos ver quanto que vai ser direitinho, e eu não vou vir mais aqui, eu não vou visitar mais. Eu nasci em São José dos Campos, em 1983, há muito tempo atrás, e a minha rua ainda era de terra na época, as coisas estavam... Era o progresso na cidade, e eu sou irmã de 4 irmãos, 3 irmãs e 1 irmão. Eu sou a penúltima filha, né? A minha mãe teve a mais velha, depois o menino, depois mais uma irmã do meio, e eu e a mais nova. Meu pai era motorista de ônibus de uma empresa conhecida na cidade. A minha mãe, ela era faxineira ou empregada doméstica. Às vezes ela estava trabalhando muito tempo numa casa de alguém, ou às vezes ela só estava fazendo faxina mesmo diária. A vida não era muito fácil. A casa era um terreno, eu nasci nessa casa, era 2 cômodos. A minha mãe, a sala era meio que o quarto, dormia minha mãe, meu pai, na cama de casal. Eu lembro que tinha um berço sem grade, assim, colado na cama dela, que dormia eu, e depois veio a minha irmã, a caçula que nasceu, que também dormia ali, uma cama no canto, onde era a minha irmã do meio, e na cozinha a gente tinha um beliche, que dormia meus irmãos mais velhos, meu irmão embaixo, a minha irmã em cima, ou vice-versa, não lembro. Apesar de ter essa vida mais escassa, a minha mãe sempre tentava poder prover o melhor na medida do possível. O meu pai também, só que meu pai era alcoólatra. O meu pai foi alcoólatra, ele não é mais, mas que eu me lembre até uns 8 anos de idade, eu acredito que ele tenha sido. E ele não era agressivo, meu pai nunca bateu na gente em nenhum momento, aliás, é minha mãe que batia muito, a gente apanhava muito da minha mãe. Mas o meu pai, ele só bebia, ele bebia, mas não voltava para casa. Minha mãe tinha que buscar no bar às vezes. A gente, em frente à nossa casa, meu pai e minha mãe estavam construindo, que era o sonho deles, um sobrado, que estava progredindo. Abriu-se um bar na frente para piorar mais ainda. Mas, fora isso, era bom. Não tinha... Eu não lembro, na verdade, de tantas brigas, talvez porque eu era mais nova, não tenho essas memórias. Eu lembro de algumas vezes meu pai chegar nervoso, minha mãe falar, né? Fica, o pai tá chegando, todo mundo fica tranquilo, que eu acho que meio pesado isso, sabe? Quando o pai chega, todo mundo tem que ficar, ai, quietinho, porque pode acontecer alguma coisa. Mas é porque ele chegava bêbado, minha mãe era muito crente, eu nasci na época que minha mãe virou muito crente, que eu tinha que andar de saião, sofria muito bullying, porque cabelo aqui na cintura, não tinha orelha furada, passamos por esse período com a minha mãe, porque minha mãe, ela tentava resolver orando, fazendo campanha, achando que Jesus ia mudar o meu pai. Se mudou, não sei, de fato ele parou de beber. E a minha mãe foi construindo esse terreno, essa casa. Eu me lembro que eu acho que eu mudei para uns 9, 10 anos de idade, que a gente teve nosso primeiro quarto na parte de cima. Nisso a minha irmã já ia casar. Uma coisa que eu lembro da minha infância é que foi boa. A gente brincava muito. A minha mãe, apesar de bater na gente, porque ela ficava muito nervosa, porque ela foi criada desse jeito, ela era carinhosa, ela beijava a gente dormia muito junto, a gente sempre estava muito... Ela ensinava a cozinhar, porque, na verdade, eu fiquei até os 11, 12 anos de idade sem televisão. A primeira vez que a gente teve televisão em casa foi quando a gente se mudou. Minha mãe não estava aguentando mais o bar muito barulho, Brasil, o povo faz muita bagunça, muita música, muito pandeiro. A minha mãe resolveu vender aquela casa, uma parte boa, na zona sul de São José dos Campos. Ela comprou na zona sul, mas ela comprou meio que, cara, um outro lugar, tipo, mais periferia, porque a gente estava num lugar bom. No primeiro dia que a gente mudou para aquela casa, choveu tanto,
tanto que entrou água, saiu água de dentro do vaso sanitário. Minha mãe ficou chocada, todo mundo chocado, porque a gente saiu de uma região boa, de uma casa que era boa, e acabamos parando lá. E eu lembro que foi aí que a gente teve a nossa primeira televisão de 14 polegadas, que nunca teve antena. Gente, como é que pode? Nunca teve antena. Era aquelas anteninhas de dentro, ridícula, que a gente colocava bombril, ficava mexendo. Só podia assistir de vez em quando, porque a televisão foi comprada mais pelo meu pai, minha mãe. Imagina, 14 polegadas, um monte de gente na casa, né? Nisso, minha irmã mais velha já estava casada. Na verdade, ela casou... Vou voltar um pouco na história, porque agora que eu lembrei uma coisa. A minha irmã, quando casou, ela tinha 18 anos, ela ficou grávida. E a gente era criado muito na igreja, muito restrito, muito restrito. A minha mãe era... Cortasse um dedinho de cabelo, eu lembro que eu memória dela bater no caminho e fazer a gente voltar, tipo, cortou o cabelo, não pode ir para a igreja, o que o pastor vai pensar? E eu acho que eu devia ter uns 7 anos de idade, eu lembro de voltar com a minha irmã naquele dia, porque a igreja era super longe, ela fazia todo mundo ir, a gente não tinha carro, meu pai nunca estava junto, meu pai não era crente, meu pai era alcoólatra, ele estava vivendo a vida dele, pagava as contas da casa ali, o que dava, mas vivia a vida dele à parte, ia para pizzaria com amigo, ia para balada da época, e a minha mãe estava ali tentando criar os 5 filhos dela, tentando tirar também daquele meio, né, porque tem muita coisa, eu conheço amigos hoje em dia que morreu, na verdade, não conheço, morreram, né, porque tiveram uma vida assim, não era um lugar bom de São José dos Campos, mas não era o melhor lugar também para a classe social, é a realidade do Brasil, né. Então, a minha mãe sempre muito restrita e a minha irmã arrumou uma pessoa, um cara que todo mundo achava que era maravilhoso, que era da igreja e que era missionário, bem essas histórias. E ela simplesmente ficou grávida, e ela fala que foi porque ela queria sair de casa, que é a realidade de muita menina, de muita mulher, principalmente que está na religião, porque dá a impressão de que você casando, você vai ter a liberdade que você quer. E aí você acaba saindo de casa e você sai da mão do teu pai e da tua mãe e vai para a mão de um outro cara maluco, né? Porque normalmente da igreja os caras são meio malucos. E era realmente um cara muito maluco. Foi um caso, não sei que não é para falar do casamento dos outros, mas foi uma relação muito difícil. Eu vi muita coisa. A minha irmã, que era linda, uma menina inteligente, sempre foi inteligente. Cara, ela é muito boa, ela é muito inteligente. E ela estudando, ela ficou grávida, teve que casar, óbvio. E eu lembro de 10 anos de idade, quando meu sobrinho nasceu, eu era uma criança, de cuidar deles, né? Eu e minhas irmãs, era o nosso bebê, porque a minha irmã ela continuou estudando para ser professora, na época era magistério, e a gente tinha que olhar aquela criança, porque o pai trabalhava o dia inteiro numa fábrica, né? O marido da minha irmã, super restrito também, super restrito, a ponto de tacar fogo numa camisola preta até o pé que ela comprou quando casou, tipo, por enxoval, porque na época a gente fazia enxoval, colocava numa ela nas toalhas, né? Aquelas coisas todas da época. E então o cara era muito restrito, e a gente cuidava do meu sobrinho, que cresceu com a gente como se fosse o nosso irmão. Hoje ele tem 31 anos, e eu lembro, tenho memórias de dar banho, de lavar fralda de pano, tirar cocô, pôr de molho, lavar. Então, assim, eu tive essa infância do cuidado. Minha mãe falava muito assim, mulher tem que aprender a lavar, passar, cozinhar, cortar direito a comida, porque senão vocês não conseguem casar. No homem não quer mulher que não faz nada. A minha mãe criou as minhas irmãs e eu muito assim, restrito mesmo, tipo, vocês vão cortar comida direito, vocês têm que saber fazer um arroz soltinho, vocês têm que saber passar uma roupa direito, tanto que passar a camisa do meu pai do trabalho dele, assim, minha mãe podia passar para mim esse trabalho que eu faria perfeitamente e faço, porque eu aprendi a passar a roupa muito bem, porque meu pai era super exigente e tinha que passar a roupa dele muito bem feita, era um monte de camisa. Então, a minha mãe, ela criou as meninas para isso. Já o meu irmão foi criado para ser homem perante a sociedade, né? Que é
fazer o que quiser da vida, então ele fazia tudo que ele queria, e eu admirava aquilo, porque eu falava, gente, de pequena, eu falava, como que pode ele poder fazer tudo isso? E eu não posso. Então eu comecei a colar mais com os meninos. Eu era aquela irmã que era diferente, que quando ia na igreja perguntava pro pastor, mas por que não pode pintar a unha de vermelho e pode pintar de nude? Por que pode pintar o cabelo de preto, irmã celeste, e eu não posso passar um loiro? Porque eu já queria ficar loira, né? Quando eu já estava com 14 anos, 13 anos, época da Carla Pérez, imagina, já podia ver televisão, né? E aí eu era questionadora. Minha mãe falava, vai, não pode por quê? Entendeu? Mas por quê? Eu queria. E as minhas irmãs, elas eram mais na delas, elas não tinham elas não eram reativas, eu não sei o que passava na cabeça delas, assim, elas não, a minha irmã, a mais velha se casou, foi embora para casar, puta casamento bosta, e eu fiquei com as minhas outras duas irmãs, e elas não eram questionadoras. Por que não pode depilar a perna? Por que não pode raspar a axila? Por que não pode furar a orelha? E eu olhava meu irmão e ele fazia tudo. Eu falava, cara, eu quero ser igual ele. Eu quero ser. Por um bom tempo, fui chamada de Maria Homem. Olha, a Ellen gosta de andar muito com menino, que não sei o que. Nossa, menina é um moleque. Essa menina... Eu sempre fui taxada dessa maneira, porque eu era questionadora, porque eu enfrentava, porque eu queria fazer, porque eu queria andar de bicicleta, porque eu queria andar sem as mãos, porque eu queria andar de rolemã. Então, eu sempre fui essa menina. E o meu irmão me inspirava nisso. Tanto que, para dirigir, eu passei por isso, eu acho que um monte de mulher passa por isso, ainda, como eu conheço amigas aqui que são casadas e não pode dirigir porque o marido não deixa, que é a coisa mais ridícula do mundo, em pleno 2025, eu admirava que o meu irmão dirigia, e o meu pai não me ensinava, cara. Eu falava, pai, me ensina. Não pode, porque mulher, olha, o teu irmão só de olhar ele aprendeu. Então, ele sempre diminuía a gente não tinha aquela capacidade de fazer aquilo. Tanto que as minhas irmãs também foram dirigir super tarde. Minha irmã é mais velha, nossa, ela já era mais velha do que eu. Eu já fui pegar a habilitação com 24 anos. Velha. Pensa, aqui as crianças tiram com 15, 16, tá dirigindo na rua. E eu olhava aquilo, queria dirigir, mas o meu pai sempre, quando teve oportunidade de ter um carro, tinha um carro, ele não tinha aquela capacidade de sentar e falar, olha, eu vou te ensinar hoje. Então, eu aprendi com um amigo, quando eu tinha, tipo, 18, 19 anos, e saía com um amigo por aí, o amigo irresponsável, me ensinava a dirigir no carro do pai. Então, assim, aconteceu dessa maneira. Eu tive que aprender coisas fora da minha casa, porque minha casa sempre foi muito restrita. E quando a gente estava morando na casa que alagou, quando eu tinha 11 anos de idade, voltando agora, a gente só ficou um ano, porque a minha mãe, alguns anos atrás, ela falou para mim, para minhas irmãs, que ela saiu daquele bairro que ela mudou com a gente, porque ela viu que lá as meninas, a gente não ia ter futuro, porque lá é difícil, é mais periferia mesmo. Então, apesar de ser tipo 20, 30 minutos, olhe lá no máximo dirigindo de carro, acho que até menos, uns 15 minutos de um bairro para outro, é diferente, né? Então, ela tirou a gente de lá porque ela viu que lá não era o lugar para criar as meninas dela. Então, minha mãe, apesar dela ter uma dificuldade com certas coisas, ela tinha algumas visões. A minha mãe alugou uma casa na mesma rua, que era uma casa de 3 cômodos, no fundo da casa de uma senhora. Muito gente boa, mas era 3 cômodos. Então, ficamos eu, meu pai, minhas irmãs, minhas 2 irmãs, adolescentes, já quase, acho que criança para adolescência, dentro no quarto, o meu irmão dormia na sala e a gente foi construindo aquela casa aos poucos. Quando a casa já estava toda levantada, passou uma pessoa na porta, na frente da casa e viu que o terreno era dele e que alguém estava construindo a casa naquele terreno. O cara cara, eu dou risada porque essas coisas é bizarras. Simplesmente o cara da imobiliária mostrou um terreno, vendeu o outro terreno lá debaixo de esquina, no qual minha mãe não queria, jamais morava de esquina, e mostrou aquele lá. E a gente começou a construir naquele lá. Tipo,
3 meses, 4 meses, não sei. E o dono do terreno queria que derrubasse a obra. Entra na justiça a briga pela casa. Entra na justiça, briga-se por aquele terreno, que o terreno era mais caro, né? Minha mãe pagou pelo terreno de baixo, era uma ladeira, minha mãe queria na parte de cima. Minha mãe não queria a parte de baixo, minha mãe não queria esquina. E entrou na justiça e vai lutando. E minha mãe continua trabalhando de empregada doméstica nessa época. O meu pai continua motorista de ônibus da mesma empresa, porque ele ficou lá, tipo, 25 anos, ele se aposentou nessa empresa. E eu, criança, eu acho que eu deveria ter uns 12, 13 anos de idade. 13, por aí. 13 anos de idade, a mais nova, 12, a outra já tinha 16, e o meu irmão, 18, porque é meio que escadinha na minha casa. São 5 filhos escadinhas, né? 2 anos e meio, mais ou menos, cada um de diferença. O meu irmão já estava namorando, então minha mãe já queria que ele casasse, assim. Quando é que vai casar? Quando é que, sabe? Já ficava cobrando. A minha irmã caçula já namorava, e um filho do pastor, então, assim, super bem visto. Eu já era a ovelha negra. Eu já estava. Quando a gente foi morar, saiu desse meio período, desses 3 pontos, construiu a casa. Acho que a gente entrou depois de 1 ano, eu acho, não sei, mas com a casa com reboco, sem porta, tipo assim, aquela coisa mesmo. Você entra, mas aí que tá o pulo do gato. O terreno era numa parte excelente. Era numa parte boa, era pertinho de onde eu tinha morado pela primeira vez, onde eu nasci, mas era num bairro que abriram ali minúsculo, com os condomínios de casa, tal, fechado, que é mais nobre, então é mais valorizado. Então, meu irmão já namorava, já queria casar. Aliás, corrigindo, a minha mãe não queria que o meu irmão casasse. Inclusive, no dia do casamento, ela nem foi no casamento do cartório. Não que ela não gostasse da nora. Ela não achava que ele estava apto a casar. E ela sabia que ele não estava apto a casar de jeito maneira, né? Mas outra história de divórcio também, porque durou-se 17 anos e foi um casamento muito difícil, porque o meu irmão, eu acredito que por ele ter sido criado nesse mundo machista, ele é muito machista, então eu amo porque é meu irmão, nossa, morro por ele, dou um fígado, um rim, fígado não, mas o rim eu dou se precisar, um pedaço do fígado, se precisar, mas marido, é tóxico, ele é tóxico, né? Nem sei se pode expor desse jeito, irmão, mas é tóxico, te amo, irmão, desculpa, mas é tóxico e um casamento também muito difícil, que a minha mãe, desde o início, já viu que não ia rolar, e enfim, mas os filhos fazem as coisas que querem fazer. Depois de um tempo que ele casou, ele voltou a morar na minha casa, e foi um inferno, porque antes dele casar era muito difícil, porque a gente brigava demais, batia demais, assim, de frente um pro outro, porque eu era muito birrenta. A minha mãe mandava eu ir na padaria para buscar pão, eu falava, mas por que não manda ele? Ele tá deitado, não tá fazendo nada. Tipo, vai você. Tipo, sempre era eu, sempre era minha irmã, nunca era o homem não fazia nada. E aí que tava, ele não fazia quase nada da vida, na verdade. Ele, desde adolescência, trabalhava, fazia os pulos dele, corria atrás para ganhar um dinheiro, tipo, de vender limão mesmo. Foi trabalhar longe numa outra cidade uma vez, quando tinha quase 15 anos de idade, que eu acho que foi pesado para ele, e foi morar no litoral para trabalhar num lugar, num estabelecimento, e depois voltou. E hoje em dia eu acho que ele era muito novo para ter acontecido isso, mas eu não culpo minha mãe e meu pai, porque a minha mãe, quando tinha 7 anos de idade, a mãe dela, minha avó, mandou ela também trabalhar numa outra cidade, tipo, entregou por um casal. Então eu não faço ideia do que minha mãe também possa ter passado na infância dela, para ela ter permitido o meu irmão fazer isso. E nesse meio tempo eu fui crescendo, e eu fui querendo namorar, eu fui querendo, meus hormônios estavam vindo, eu já estava dando uns beijos nos meninos da igreja, eu já ia em igreja diferente da minha mãe, a minha mãe ia no mais próximo dela, que era onde ela morava, que a gente estava morando, eu já ia na antiga que a gente ia, que eu já estava acostumada, que eu nasci, que eu cresci, que era lá. E lá eu tinha meus amigos, que a gente cresceu adolescente, e eu questionava a unha, o cabelo, a roupa, tudo. Eu continuava sendo aquela menina que não podia cortar cabelo, que tinha que
tudo, não podia nada. Saia no frio de julho, frio do cacete na escola, vai lá, menina humilhada, com saia jeans, a feia, Bete a feia. Pensa, Bete a feia, era eu. E aí eu conheci o meu primeiro namorado, quando eu tinha 16 anos. Quando eu tinha 16 anos, eu conheci meu primeiro namorado. E ele era um cara de 22 anos, com uma menina de 16 anos, que não era da igreja, que era, na verdade, como meu pai diria, um maloqueiro. Essa é a verdade. E usava drogas, chegava a usar cocaína, crack. Eu não cheguei a ver, eu só vi cannabis, sempre ouvi ele mexendo com cannabis, vendia também. Vendia, e era super agressivo, né? Era super agressivo, me ameaçava. Foi meu primeiro relacionamento mesmo que eu tive de 2 anos. Foi assim, um relacionamento início bom, e depois virou o inferno na minha vida, porque ele era extremamente ciumento, ele era pegajoso, ele era violento, era uma loucura. Tipo, ele me ameaçava o tempo inteiro e eu não tinha aquela intimidade com a minha mãe de nada, porque pensa que você não pode nem furar a orelha. Se até a orelha eu furei escondido, porque meu irmão falou pra mim, ó, vai lá e fura, porque depois que furar, a mãe só vai bater em você, o furo não vai sair de lá. Aí eu fui, obrigada, irmão, pelo conselho, inclusive, fui lá, furei. Então, eu não tinha, na minha casa a gente não tinha conversa. Minha mãe, ela só queria saber da gente, ao contrário do meu irmão, que ela não queria que casasse, ela queria que a gente casasse. Então, tipo assim, tudo bem, a Ellen já tá perdida mesmo, porque eu já era perdida. Eu já não tava mais indo pra igreja, eu já saía, eu já dormia fora, eu tava na casa de amiga, minha mãe ia me buscar em festa, já vi minha mãe me pegar em festa, em vambora, 11 horas da noite, na rua de casa, assim, no condomínio. No condomínio, não, bairro mesmo, né? E esse cara muito agressivo, me ameaçava demais, ameaçava o meu pai, falava... Eu sei o horário que seu pai sai para trabalhar. Meu pai pegava o ônibus para ir trabalhar, era 4h30 da manhã. Então era à noite, é perigoso. E e eu gostava muito dele. E eu ficava com aquele negócio na minha cabeça também. Que minha mãe sempre falou: perdeu a virgindade, vai casou, porque ninguém quer mulher que dá para alguém, que, né? Que não pode se entregar, não pode se entregar, não pode se entregar. E eu já tinha me entregado, então eu falei, puta, agora eu vou ter que aguentar esse cara. Então eu me peguei até na igreja, voltei na igreja, me peguei na igreja, fiquei orando, levei o cara pra igreja, mas era assim, sair da igreja, o cara acendeu um cigarro de maconha, entendeu? Era sair da igreja, o cara brigar comigo, o cara bater em mim, bater, de dar tapa, de já colocar a arma na minha cintura e falar, agora que eu vou te matar, agora que eu vou te matar. Tipo, bizarro, bizarro. E aí foi que eu entendi que eu pensando muito sobre quase 2 anos de relacionamento, eu terminava e voltava. Eu terminava, ele é aquele cara que ajoelhava, que chorava, que implorava, que falava que ia mudar, que não era daquele jeito, e que não sei o quê, tinha plano de casar. Então eu pensava, nossa, eu vou ter que casar, já fiz o que tinha que fazer. A minha mãe fica enchendo o saco, porque meu pai e minha mãe ficam naquela angústia, imagino também, tentando sustentar todo mundo, os adolescentes. Nisso, a minha irmã já estava até noiva, eu acho, a caçula. A mais velha, eu acho também que já estava casada, do meio, né? Depois, antes de mim, já estava também casada, né? E então faltava eu e a caçula. E eu tinha que aguentar aquela relação. Mas ela não sabia, na verdade. Minha mãe nunca soube, porque eu nunca falei o quanto ele era violento comigo, o tanto que ele fazia ameaça, isso é certo. Não falava porque não cabia, entendeu? Não cabia. E aí eu consegui terminar com esse cara. Eu já comecei a namorar um outro, engatei um outro namoro logo depois. Um menino super gente boa, família maravilhosa, uma coisa muito boa. E o cara ainda ia atrás de mim, ele ia atrás de mim, eu ia trabalhar, eu lembro, eu trabalhava na marcenaria, o cara passava de carro, parava e ficava me xingando, e apontava a arma e falava para entrar no carro, e eu não entrava, eu ia embora, e eu não... Só as minhas amigas bem próximas que conhecia, sabia do que acontecia, mas a gente não falava para os pais. Talvez os pais dela comentavam em casa, porque todo mundo fala em casa, mas não tinha um adulto que ia lá e falar para minha mãe, contar para minha mãe o que está acontecendo, né? E aí tive uma vida de tentar estudar, fui fazer faculdade de advocacia, não fiz, fiquei 1 ano e meio, saí,
Conheci pessoas, conheci gente, virei assim, a minha irmã caçula casou, ficou só eu e a minha mãe e o meu pai e um cachorro. É isso. E a Ellen é a solteirona, E eu, cara, eu tinha vontade de viver. Eu só queria sair. E eu não bebia. Eu comecei a fumar cigarro, uma bobeira, mas eu acho que é parte da adolescência. Mas eu não fumava outra coisa. E saía muito, e não bebia. Então eu via a galera que acontecia com eles, e eu era aquela que ajudava, que estava junto. E nesse meio tempo eu consegui um trabalho, eu desisti da faculdade e me inscrevi para trabalhar no mercado, estava abrindo em São José dos Campos, e eu fui selecionada. De 4.000 pessoas naquela fila, eles pegaram 400 pessoas, e eu fui uma delas. Fui ser caixa. E foi sendo caixa nesse mercado e conhecendo um monte de gente, fazendo amizade, eu conheci o pai do meu filho mais velho, que foi o que eu tive um relacionamento em torno de uns 3, 4 anos. Eu não sei direito, mas eu sei que a base minha é que ele tá no meu aniversário de 21 anos. Lá no bolo, ele tá no parabéns. Então, quando eu olho a foto, eu falo, eu tava com ele, mas eu não lembro quando foi que eu fiquei, que eu conheci ele realmente. Eu sou ruim dessas coisas. Mas, cara, um cara legal, um cara mais velho. Eu sempre com caras mais velhos, né? São poucos caras que eu fiquei, na verdade, mais novos. E mais velho, tipo, acho que ele é 8, 9 anos, quase 10, na verdade, quase 10 anos mais velho que eu. E eu tinha 21, ele tinha quase 30, 29. Quando meu filho nasceu, ele tinha 33, eu tinha 24. E foi um namoro que foi legal. Eu conheci vários lugares, a gente passeava muito. Eu dava tchau para minha mãe e ia, não queria nem saber. Já não trabalhava muito, trabalhava aqui, trabalhava colar, saí do mercado. Já fui trabalhar em outro lugar, em lojinha, essa vidinha. Fazendo o que eu não conseguia fazer antes. Aí eu comecei a fazer ali, porque eu tinha aquela liberdade de ir com aquela pessoa para onde eu pudesse ir, sabe? Minha mãe falava, não vai, não vai. Eu já estava indo. Eu já tinha dormido fora. Eu já tinha virado a ovelha negra da família já faz tempo, né? E nisso, eu fiquei grávida. Eu tomava remédio, só me prevenia com remédio. Tinha às vezes que esquecia, tomava ou não tomava. Na minha casa era aquela bosta de sempre, todo mundo, meu pai enchendo o saco, minha mãe enchendo o saco, o tempo inteiro, quando é que vai casar, quando é que vai embora, quando é que você vai sair, pelo amor de Deus, tá? E fiquei grávida e tive que contar para minha mãe que estava grávida. E aquele cara que era gente boa, que a gente sempre estava junto, que a gente ria junto, que a gente fazia as coisas junto, se tornou outra pessoa. Então, quando eu fiquei grávida, esse homem mudou. Primeira coisa que ele fez foi comprar uma prancha. Ele já era, assim, vamos se dizer que um cara que a gente não vê os sinais, mas é um cara que morava com a mãe, gente, quase com 30 anos de idade. Eu tava aí com 30 anos, eu tava com 24 quando eu engravidei. Ele tava com 30, com 33 quando meu filho nasceu. Meu filho nasceu, eu tinha 25. Então, assim, ele morava com a mãe, ele tem um emprego que é sólido até hoje, que dá o dinheiro suficiente para ele viver sozinho, se ele quiser, numa casa, num apartamento. Ele é um cara que ele viaja, ele tem a moto, ele é aquele cara de moto, motoclube, livre, entendeu? Ele quer ser livre. E eu não enxergava aquilo lá, né? Grávida, ele pergunta o que a gente vai fazer, né? Primeira pergunta, ele é meu, porque todos eles perguntam meu. Ah, pois é, né? Infelizmente, Pois é. Aí, vamos fazer o quê? Vamos contar para minha mãe. E aquele medo, porque eu já tinha 2 irmãs que casaram grávidas. Tenho 2 irmãs que casaram grávidas. Só a caçula que casou na igreja, que esperou, que pagou buffet por 3 anos, todas essas coisas. A minha família, as quatro, eu e mais 2 casou. Quer dizer, eu nem casei. 2 tinha casado. E eu tava grávida. Eu falei, fudeu. E ele não era para casar. Eu falei, caramba, é agora, né? E é meu? Não é meu, é seu. Como a gente vai fazer? E agora? Tem que falar com minha mãe. E aí a gente começou a tramar um jeito
Na verdade, porque ele estava pouco se lixando, porque eu tive que contar sozinha, eu que tive que enfrentar toda a barra na minha casa sozinha. Aí no fundo da casa da avó dele, porque assim, a casa da avó, a casa dele, com a mãe dele, com o pai ali, com os irmãos, e no fundo, ai, ficou de pobre, no fundo, 2 cômodos, eu acho. Não vou falar reclamar, não, porque lá eu vivi, gente, um tempo. Foi lá onde eu morei por um tempo. Porque eu tive que sair da casa da minha mãe, não podia ficar lá grávida. Que vergonha, né? Porque os meus pais sempre foram aquele tipo de pessoa que se preocupa com o que o outro vai falar. Eu já era aquele assim, eu tô cagando com o que os outros vão falar. Não interessa, ninguém tá pagando minhas contas, né? E aí eu fui para esse fundinho que ele ajeitou, mas a relação já não estava mais a mesma. Primeiro que depois de perguntar se era dele, ele propôs tomar um remédio, que eu não falava o nome aqui, mas as pessoas sabem qual que é comprimido. Falou que o enfermeiro lá da fábrica que ele trabalhava poderia arrumar para ele, que já tinha feito isso para outras pessoas, que você vê como os homens se unem, né? O enfermeiro da fábrica vai dar um comprimido para dar para a menina, para, né, para tirar aquela criança. E para mim não tinha chance nenhuma de fazer aquilo. Fiquei muito chateada, me ofendi demais. Mas eu não tinha o que fazer, eu tinha que sair da minha casa, eu não tinha casa, estava namorando com ele. Eu fui para essa casa do lado, no qual a gente montou uma casinha. E fogão, armário, mesinha, uma cama, uma televisãozinha, um guarda-roupa. Meu guarda-roupa, inclusive, que eu levei. E ele não dormia lá. Ele dormia na casa da mãe dele, porque era, lembra? Fundinho, casa da Bisa, a casa da mãe dele. Então ele chegava, às vezes ele dormia lá comigo, mas ele já chegava, ele passava por dentro da casa dele. Ele ia comer na casa dele, ele ficava lá, depois ele ia na minha casa. E eu, como minha mãe me criou para limpar, lavar, cozinhar, cuidar do marido, eu tava lá, fazia comida, que não sei o que, eu pensando que talvez o susto dele, né, aquilo ia passar. Sendo que eu era menina, eu tinha 24 anos, o cara já tava com 30 e poucos, tipo assim, se toca. E eu tentando resgatar aquela coisa ali que já não tinha mais resgate nenhum, não ia dar mais certo, porque ele já estava namorando com uma outra pessoa. Ele já chegou com aliança de namoro e ele estava namorando uma menina. E essa menina tinha 17 anos de idade. Olha para vocês verem, hoje em dia, eu acho que isso não cabia tanto, o pessoal ficar mais chocado. Porque ele tinha já 32 anos, ele estava comigo grávida, de 24, e ele começou a namorar uma menina, no qual que ele conheceu quando a menina tinha 12, 13 anos de idade, de um grupo de amigos, e aquela menina, ele gostou muito, ele tinha 20 e poucos, olha a história. E aí ele resgatou essa paixão, porque ela achou ele. Quando eu estava grávida, ele estava junto, olha que interessante, a menina achou ele. E ele foi viver esse amor com a menina, porque a menina, ela estava prestes a fazer 18 anos e o pai não podia mais mandar nela, porque o pai não ia tolerar antes, né? Ela com 13 anos, quando ele conheceu ela. Então ele foi viver essa paixão com a menina, enquanto eu grávida no fundo ali dele. E tinha um dia já que a gente já não se via mais, e muita briga, muito estresse, e sangramento. E eu tentava também chamar atenção, porque eu carente, a minha mãe e meu pai parou de falar comigo, meu pai não falava comigo, que é uma coisa que eu acho horrível, o isolamento que a mulher sofre quando ela fica grávida. O homem, ele nunca é isolado. A mulher, nossa, depois que nasce o bebê, nossa, ele é lindo. Oh, meu Deus, meu pai ama meu filho, minha mãe fala que é o bebê mais lindo, o neto mais lindo que ela já teve na vida. É tipo assim, ama de paixão, cuidou muito, me ajudou depois. Mas enquanto foi a minha gravidez, foi uma gravidez difícil. Foi sem contato com o meu pai. Se eu fosse na casa da minha mãe, várias brigas, muita briga, brigava demais comigo, sempre me jogando na cara aquilo lá. Então eu não tinha chance de falar para ela o que eu estava passando com ele. Eu estava passando muita coisa difícil. E aí o bebê nasce. E aí o bebê nasce. Ele tinha comprado um apartamento antes de eu ficar grávida, ou acho que um pouquinho antes de ficar grávida, ele tinha comprado um apartamento. Um apartamento que, na verdade, outra pessoa vendeu o apartamento que não era dela, um apartamento que estava vazio no condomínio. E a pessoa oportunista vendeu, pegou não sei quantos, R$15 mil na época dele, como entrada, e no fim o apartamento não era. E aquele apartamento estava na justiça. Então eu fui para aquele apartamento para sair do fundo da casa dele. Porque não dava mais, não tinha mais clima, não tinha mais chance de nada, acabou. Aí eu fui pro apartamento. Só que eu fui pro apartamento, ganhei o bebê. No dia que eu ganhei o bebê, fui 2 dias depois pro apartamento. A minha cunhada foi me ajudar.
E aí, elas me viam nas condições que eu estava lá sozinha, eu não trabalhava, porque eu trabalhava num salão antes e não podia mais salão de shopping, usar produto químico, estava grávida, saí, ganhei bebê. E ela ligou para minha mãe e falou: olha, a Ellen tá assim, assim, assim. E aí a minha mãe traz ela para cá agora. Então, assim, depois que eu passei tudo aquilo, daí junto as coisas, berço estava arrumadinho, tudo mais, porque nessa parte, o que eu exigia dele, nessa parte, ele fazia. Participar do parto, você vai, porque quando ele crescer, ele vai ver a foto, o vídeo, você vai estar lá, você vai se arrepender se não tá. Então, eu era meio que esse jogo de, sabe, tudo bem, a gente não tá junto, tá com outra pessoa, mas vamos fazer direito pela criança. Então, fui morar na casa da minha mãe de novo, né? Voltei. Então, eu saí grávida e voltei com um bebê solteira. Puta humilhação, né? Porque daí virou cocô do cavalo do bandido na casa. De ovelha negra passou a ser cocô do cavalo do bandido. Aí, muita humilhação com meu pai, muita pegação no pé. Assim que eu cheguei lá, a minha mãe muito solícita, minha mãe, como passou por cinco gravidezes, eu acho que ela, como ela passou por tudo aquilo do pós-parto sozinha, difícil, com o marido alcoólatra, ela foi muito solícita comigo e com meu filho. Ela cuidou muito, comida, até demais, que fiquei gorda. Me cuidou muito bem de mim nessa parte do meu pós-parto, né? E o meu pai, todo dia, tinha que aguentar o meu pai, cara, aquela encheção de saco. Ficava mais no quarto, ficava mais com meu filho. Eu lembro também, quando eu cheguei do hospital, passou mais ou menos uns 10 dias, ou mais, uns 15 dias. E aí o pai do meu filho chegou, ele emagreceu tanto, tanto, que eu acho que ele ficou em depressão quando eu fiquei grávida. Apesar de estar namorando com a menina e tudo, nossa, ele ficou, ele virou isso daqui. Eu lembro dele sentar na minha cama, eu com aquela camisola, cor de pele, horrorosa, com sutiã, amamentação, cor de pele, com o bebê ali, e ele sentar e falar assim: olha, não vai dar para mim, não vai dar. Eu não nasci para ser pai, eu não quero ser pai, então eu vou pagar pensão, vamos ver quanto que vai ser direitinho, e eu não vou vir mais aqui, eu não vou visitar mais. Eu ali. Ok, tudo bem. O que eu vou fazer se o pai não quer, né? Eu não posso fazer nada. E pronto. E isso foi quase a última vez que eu ouvi ele por um bom período, porque depois ele voltou na minha casa, ele começou a depositar um dinheiro na conta, daí depois a gente fez direitinho, meu irmão advogado, ele fez a papelada toda para já direto da empresa cai, do contra-cheque cai na conta do meu filho, já fiz uma conta para o meu filho, e nisso eu vivendo na minha mãe, e aquele dinheirinho que caía, que era uma mixaria na época, foi R$800, eu acho, e era o que eu comprava fralda, leite, roupa, era para tudo isso, né? Minha mãe, meu pai e minha mãe, coitados, bancando tudo e naquela vida, porque já tinha mudado para uma casa melhor, a casa era melhor, onde eles moram até hoje, né? Minha mãe sempre foi mudando, ela foi para casa de terreno grande, uma casa melhor, maior, tudo, mas meu pai continuava ali, motorista de ônibus, eu acho que ele até estava aposentado, e ela, não lembro, acho que não trabalhava mais com faxina, mas era apertado. Meu filho fez 6 meses, e ele foi na minha casa para assinar o documento de que ia para o juiz, para o dinheiro cair direto na conta, porque tem que esperar esse processo, né? E apesar de ter sido tudo certinho, ele aceitou, teve que ter um processo. E eu lembro que eu fui lá fora com meu filho no colo, porque minha mãe falou: ele tá aí. Ele parou com o carro lá fora. E ele não pegou nem o filho no colo. Ele, tipo, assinou no capô do carro. Falei, cara, como assim? E detalhe, né? Uma pessoa que do nada, um dia falou que te ama, no outro dia não te ama mais. Daí, de repente, acontece toda uma gravidez, todo um negócio. Eu falei, nossa, nem o filho. Ok. Fui ver minha vida ali. E eu sempre martelando como que eu ia fazer para sair da casa da minha mãe. Porque o meu plano era sair da casa da minha mãe. Eu não queria ficar lá, porque eu comecei a namorar depois. Um cara que era meu amigo, que conheci na faculdade, que era meu amigo, e que era amigo mesmo, amigo muito engraçado, amigo muito... Nossa, a gente se dava muito bem junto, muito. A gente era muito amigo, muito perfeito, muito bom de amizade, que não era para ter ficado junto, que eu falava para ele, ó, se a gente ficar,
a gente vai perder a amizade, porque a nossa amizade é muito boa e quando você vai, fica com o amigo, pode dar cagada. Enfim, ele era louco por mim, com certeza, para poder ter assumido aquela criança e eu acho que o meu filho mais velho tinha um pouquinho antes de 1 ano, um pouco mais de 1 ano. E aí ele começou a rodear, e aí acabou que eu acabei ficando com ele. Perdemos a amizade. Mas foi aí que ele assumiu o meu filho mais velho, assim, de trocar fralda, de ficar para mim, para eu ir trabalhar, porque nesse meio tempo, como eu tinha um plano de como sair, eu não queria sair com um namorado mais, eu não queria sair com um cara, porque eu pensava assim, nossa, você já teve aquele cara maluco que você namorou, seu pai era seu boss, né, era seu chefe, o pai sempre é o chefe da gente, depois você estava namorando, cara chato, pegajoso, mandava em você. Aí você vai, fica com outro cara, o cara também, ciumento, porque também o pai do meu filho era ciumento, também tinha essa parte, muito ciumento. E eu muito livre, muito amigo gay, muita balada gay, muito assim, sabe? Gostava muito de sair, de me divertir, de dançar. E ele muito também me prendendo, porque eu tenho isso. Eu acho que as mulheres têm isso. Os homens sempre meio que querem prender a gente, ainda mais as que são mais soltas, né? Eu acho. Então, eu não queria casar, eu não queria sair de casa com ele, eu queria sair de casa com meu filho. Esse era o meu plano. E aí eu montei um salão. Eu montei um salão com o pouco que eu tinha. E o pouco que eu tinha era a pensão, que era para sustentar o meu filho. Eu resolvi colocar ele numa escolinha, porque mesmo a minha mãe não trabalhando, ela não poderia me ajudar. Mesmo que ela quisesse me ajudar, não dava, porque meu pai era aquele cara que falava assim, não ajuda, não faz. Porque eles achavam que a Ellen, como ela era ovelha negra, como ela era que ia pra balada, como ela que dormia fora, ela não vai cuidar dessa criança. Todo mundo me jogou assim. A mãe, a outra avó paterna também, né? Todo mundo achava que a Ellen ia ser aquela que pega o filho, sai, deixa, não que tenha problema. Eu não vejo problema nenhum. O homem faz isso, né? Mas por que a mulher não pode? Mas nunca foi o meu plano. E aí, eu abri um salão. Um pouquinho mais longe da minha casa, acho que eram uns 2 quilômetros andando, né? Tinha que andar, porque eu não tinha carro. E coloquei meu filho numa escolinha que custava, tipo, R$600 por mês para poder pagar aquela escola, para ele ficar o dia todo, para poder trabalhar. Porque minha mãe não podia cuidar do meu filho para mim me ajudar. Enfim. Sobrava 200. Então, eu precisava fazer dinheiro. E esse salão abria num lugar nossa, bem meio que uma comunidade mesmo ali, sabe? Então, assim, eu fui lá conversar com a mulher para pedir para alugar, na conversa, sempre na conversa. Porque meu nome tava sujo, tava todo cagado. Aí eu falei, olha, eu vou pagar tanto, tem que pôr a janela, tem que pintar, eu faço tudo isso e eu só pago o aluguel daqui um mês, uma coisa assim. E todo mundo, nossa, mas que loucura. E aí eu pedi pro meu cunhado, inclusive, o marido da minha irmã do meio, obrigada, maravilhoso, marido maravilhoso, melhor marido, acho que do mundo, enfim. Ele me emprestou um cheque de R$800, que era R$400 o lavatório, R$400 a cadeira. Eu montei esse salão pequenininho e eu ia todos os dias, eu deixava meu filho na escolinha, eu ia para lá e eu ia lá tentar gajeiro. Tem dia eu ganhava R$10, tem dia eu ganhava nada, meu corte era R$5 masculino, era R$15 que a menina ele escovava. E ali eu comecei, porque eu tinha feito curso de cabelo. Depois da faculdade de Direito que eu não fiz, eu fiz um curso de cabelo, né? Que o meu pai teve essa visão. Ele falou, filha, você faz cabelo de todo mundo. Faz, porque eu fazia o cabelo das minhas amigas, né? Eu mexia muito no meu cabelo, eu trocava muito de cor e tudo, porque eu fiquei rebelde de vez, né? Ele falava, faz o curso que eu pago. Uma coisa que meu pai fez para mim bem, ele pagou o curso de cabelo para mim, porque ele teve a visão que eu era boa naquilo. E aquilo me ajudou, porque eu montei o salão, eu estava namorando aquele cara, gente boa, que no sábado a escolinha não funcionava, então aquele cara, ele ficava o dia inteiro com meu filho para mim, porque eu não podia contar com o pai biológico, eu não podia contar com a avó, porque daí todo mundo cortou, a gente cortou, porque daí deu briga na família, porque aquela separação foi difícil, porque eu achava que a culpada era a minha sogra também, por estar criando um filho merda daquele jeito, mas na verdade, coitada, ela é uma outra mulher também, enfim, eu amo ela agora, ela sabe disso e, tipo, passou. Mas eu era imatura também, né? Então, eles não tinham relação com meu filho nenhum, e eu precisava de ajuda, porque eu
no sábado ninguém ficava. E aí esse namorado ficava para mim. Tá, comprei um carro. Consegui. Falei, para sair agora, eu já tenho meu salão, eu tenho que ter um carro. Porque eu não posso ficar dependendo do carro do meu namorado, porque o namorado me busca, me leva, me cata, e aquilo me dava um ranço. Eu tinha tirado a habilitação com 24 anos, grávida, eu paguei, eu lembro que eu fiz a aula, barrigão 8 meses, pegar autorização com o médico, ridículo, pra gente poder fazer a prova, né? Então eu queria um carro. E aí entrou que eu comprei um Celtinha. Eu comprei um Celtinha parcelado, que o meu irmão deu um jeito para mim, que o meu irmão sempre dá jeito de alguma coisa, lembra? Ele é tóxico com as esposas, mas ele é gente boa de irmão. Aí ele arrumou para mim isso, um jeito de eu parcelar um carro em 60 vezes, um Celta, sem entrada, e era tudo que eu queria. E aí eu tava feliz, eu tava com carro, com filho, um cadeirão, eu tava com um namorado, mas eu precisava de uma casa. E aí o apartamento que eu tinha morado, que já estava alugado, ainda na justiça, estava alugado, eu pedi pro cara sair, falei, eu vou pro apartamento. Nisso, um pouco antes, nesse plano, eu querendo sair falando com meu namorado, ele, que era uma pessoa muito gente boa, ele simplesmente começou a me prender mais, né? Eu comprei o carro e ele falava assim, não, deixa que eu dirijo, você não sabe dirigir. Aí deixa eu ir, deixa o carro comigo, deixa eu guardar o carro aqui no prédio, eu te levo. Ele queria me levar com o meu carro e voltar com o meu carro para casa dele. Eu falei, não, mas não tá certo isso, eu não quero isso. Ele já estava se encaixando de mudar para morar comigo também no meu apartamento. Bem, eu gostava dele, tudo, mas na hora que eu queria, e eu terminei com ele. E mais uma briga com meu pai, porque o meu pai pensou que eu ia casar com ele, porque ele era um cara gente boa. E ele não era o cara que eu queria. E ainda bem que eu não casei, porque ele já tá no 3º ou 4º casamento. E eu sempre soube quem ele era, porque ele é um safado, ele trai as esposas, então eu já sabia onde eu estava entrando. Foi muito bom quando durou, enfim, perdi a amizade, não queria ter perdido, mas eu terminei. E eu fui morar sozinha nesse apartamento. Morei sozinha. Mudei de salão, mudei para um salão melhor, maior, mas no outro bairro melhor. E trabalhando, batalhando, pagando. Bati na porta da minha ex-sogra, daí fui lá, porque o apartamento, o pai do meu filho tinha comprado, tipo, a casa da mãe é aqui, subiu a rua, o morro, é lá em cima o apartamento, é perto. Tipo, 5 minutos até. Então, eu falei, eu vou ter que, não tô dando conta. Agora eu aluguei um salão maior, prestação, aluguel mais caro, 1.000 e tanto, prestação do carro 630, mais a escolinha, mais comida, mais lazer, porque eu sempre fui que dava lazer para meu filho, sempre fui, sempre. Isso daí, meus filhos, eles sempre tiveram entretenimento, lazer comigo, pode estar na pobreza, a gente tá fazendo as coisas. Aí eu bati na porta da casa dele. Então, meu filho já tinha 2 anos e pouco, já, uns 2 anos e meio ou mais, 3, eu acho. E aí eu bati lá e a minha ex-sogra, né, a avó paterna, atendeu. E eu falei para ela, olha, eu preciso de ajuda, eu vou mudar ele para a escolinha aqui perto, que tinha uma escolinha na rua daquela casa, da casa dele, da prefeitura. E aí, meio período, ele vai ter que ficar aí, eu tô trabalhando no salão, tô morando agora aqui sozinha. Porque eu não podia contar isso com a minha mãe, porque o meu pai, ele passava na frente do meu salão para ver se eu tava trabalhando mesmo. Porque ele continuava daquele jeito, achando que não me conhecia, não sabia o que eu era. Ele não sabia que eu levava meu filho para o cinema para ver filme de adulto com namorada amamentando. Amamentei meu filho 2 anos e pouco, 2 anos e 8 meses, o meu filho mais velho eu amamentei. Então, assim, eu era uma mãe muito cuidadosa. E aí eu bati lá e ela amou, porque ela não tinha neto nenhum, ela achava que nunca na vida ia ter neto nenhum. E eu deixava lá, e aí as confusões começou de novo, porque daí o cara começou, ele não estava mais com a menina de 17 anos, eu mais uma vez, burra, dei uma chance pensando na família, pensando, é bom pro meu filho, fiquei com ele de novo, traída de novo, não contei pra ninguém, porque eu tinha vergonha, não podia contar pra você com vergonha, não contei pra minha mãe, não contei pra meu pai, não contei pra ninguém. Mas como a casa era ali perto, a gente tava mantendo uma relação, entendeu? Ele ia lá no meu apartamento, ficava comigo e ia embora. Então tava muito cômodo pra ele tava muito cômodo. E eu, naquela vez, será que vai dar certo? Será que não? Será que dá? Quem sabe, né? A gente mora junto, a gente vai criar essa criança, meu salão tá indo bem. Mas não. Ele já estava ficando com outra pessoa, inclusive casada. Cheguei a falar com o marido da pessoa, uma confusão do caramba. Não precisava. Hoje em dia eu penso, não sei nem porque se meteu nessas coisas, a gente é imaturo. E ali eles começaram, a tia começou a se apegar ao sobrinho.
A avó também, todo mundo morava ali. O pai é aquele que vê quando dá, ele sai, ele viaja, ele pega a moto e vai para onde ele quiser, a hora que ele quiser. Quem cuidava, na verdade, era a avó. A avó estava criando, não deixava na casa do pai, eu deixava na casa da avó, que é muito o que acontece com os homens. A avó que cuida, né? A rede de apoio é a avó, sempre. E aí eu conheci o Augusto. Como? Num site de relacionamento. Eu tava com meu salão, tava muito bem, tava andando bem, eu já tinha manicure, eu já tinha depiladora, eu já tinha mais dinheiro para conseguir pagar as minhas contas, eu conseguia passear, viajar, praia, sozinha, ali solteira com filho, e todo mundo, as clientes, as minhas funcionárias, chegava e falava, ué, tão bonito, que não arruma um cara, que não namora, que não casa. E eu sempre naquela coisa, porque, na verdade, eu sofria cada momento que eu deixava o Johnny na escola. Eu era aquele tipo de mãe que eu me arrumava para sair à noite e eu ia deixar na avó ele. Só que eu ia buscar, eu ia e às vezes eu batia na casa meia-noite para pegar o filho. Olha que transtorno. Eu não queria ter feito isso com a avó paterna, mas é que era muito difícil para mim, porque aí eu deixava meu filho lá, aí eu ia sair. E as poucas vezes que eu saí, eu via que não era aquilo lá, que eu não queria aquilo lá. Eu falava, que bosta, você vai na balada, um monte de gente desesperada, solteiro, os caras pegajosos, a gente não sabe quem que é. Eu vou deixar meu filho, e se acontecer alguma coisa comigo? Nossa, que medo de acontecer alguma coisa comigo, eu sou meio paranoica. Então eu ia lá e pegava meu filho meia-noite, eu batia lá 11 horas da noite. O meu filho me ligava quando eu estava até tarde no salão, porque eu ficava até tarde, porque eu tinha que fazer dinheiro, eu era mãe solteira. Ele ligava e falava, vem me buscar, bem baixinho, ele falava assim, vem me buscar. Nossa, aquilo eu chorava, eu fico emocionada, porque eu tinha que buscar ele, eu tinha. Enfim. Aí as minhas clientes todas mandando arrumar alguém. Uma amiga conheceu um grego pela internet, num site. E um site de gringo. Brasil Cupid. Eu não sei se pode falar o nome do site, mas é Brasil Cupid. E aí ela falou para mim, entra no site, se inscreve, mas eu não tenho nenhum computador, gente. Era a época de smartphone, começou. Eu mal tinha um LGzinho petitiquinho, podre, de tecladinho. Tipo assim, não tinha rede social, né? Nossa, não tinha. O Orkut, quando eu tive, foi usar o computador da amiga. Imagina, eu demorei para ter televisão em casa. Imagina o computador, não tinha acesso. Já tinha quase 30 anos e não tinha acesso ao computador. E aí foi que um amigo meu estava precisando de grana, fazer dinheiro, trabalhava comigo, era meu auxiliar de cabelo, e falou, me dá uma progressiva, um kit, um secador, uma chapinha água de pobre. Para vocês verem que o pobre não passa. Aí eu tenho, aí eu comprei para ele, financiado do meu fornecedor, né? A progressiva, o kit progressivo, a chapinha e o secador, para ele fazer por fora, para ele ganhar dinheiro também, porque ele tá morando sozinho. Te amo, amigo, te amo, obrigada. Porque daí ele me deu, de troca, a gente fez uma troca, ele me deu o Vaio dele, que era o computador, meu primeiro computador, meu primeiro laptop, meu primeiro tudo com internet. E aí eu entrei na minha casa naquilo lá. E entrei e fiz, tipo, em fevereiro, acho, final de fevereiro para março, eu fiz esse cadastro gigante, umas 150 perguntas, coloquei o que eu achava, o que eu queria, porque a partir daquele momento, depois eu terminei com esse cara que eu namorei, que eu fui morar sozinha no apartamento, eu fiquei com outras pessoas, várias outras pessoas. E eu não era nada que eu queria mais. Eu falava assim, eu quero um cara que vai casar, que queira casar e que queira ter filho, porque eu sempre achei que eu ia ter uns 5, 6 filhos. De loucura, porque eu vejo minha mãe com 5 e tal, acho que era isso. E eu gosto muito de ser mãe, O meu filho, eu sofria que o meu filho estava na escolinha, eu sofria que ele estava com a avó, eu queria participar daquela infância, eu queria viver aquela infância. E eu falei, eu tenho que arrumar um cara que queira bancar isso. Se ele vai ser. Então, eu fiquei um bom tempo só ficando aqui, dando um beijinho ali, dando um pega lá, e nada de se interessar por ninguém. E aí eu encontrei o meu marido atual nesse site, fiz o cadastro. A minha babá, inclusive, que é filha da minha amiga, que ia cuidar do Johnny, que ia cuidar do meu filho em casa, que falou, entra no site, você tá solteirona e tal.
E aí, quando eu entrei, tava uma mensagem de volta de uma pessoa. Tinha vários, mas o primeiro ali era do meu atual marido. Então, assim, o meu critério para falar no site é sério isso. Todo mundo devia, todas as mulheres deveriam usar isso. É só o premium, só quem paga. Se um homem está pagando no site para encontrar alguma mulher, gente, é porque ele está disposto a pagar alguma coisa. Porque de homem encostado, o mundo tá cheio. Olha, eu vou falar, homem problemático, homem que tem medo de casar, homem que casa e não quer casar mais, não quer ter filho, depois não quer mais. Então eu estava na busca de um cara assim. E tinha que ser alguém que pagasse, que eu não ia pagar para encontrar o cara. E aí, ele era premium, e eu consegui ver a mensagem dele inteira, porque os que não eram premium, você não via a mensagem inteira. E aí, eu cliquei e respondi, e mandei meu número. E ele, alguns dias depois, me ligou. Ele me ligou, e na cagada, ele estava em São José dos Campos, a minha cidade, estava num hotel, contratado pela Johnson Johnson, e ia ficar 4 meses em São José. E ele morava aqui na Flórida. E aí eu marquei de ver ele. Eu tinha muito medo, porque eu sou da época do maníaco do parque, né? A gente tem medo dessas coisas, um monte de maluco por aí que mata menina à toa, mulher à toa. Então eu pesquisei tudo, pedi pro meu irmão ver quem que era, pedi o CPF dele, pedi habilitação. Peguei tudo. Enfim, fui no meu carro, como se isso ajudasse alguma coisa, se ele fosse fazer alguma coisa comigo. Mas, enfim, peguei ele no hotel e a gente foi no encontro, numa pizzaria que tinha lá em São José, muito legal. E aí eu conheci ele pessoalmente. E nessa transição, desde que a gente falou por telefone e eu fui conhecer ele, tinha passado uns 10 dias. Foi dia 22 de março de 2013. 22 de março de 2013. Foi quando eu encontrei o meu atual marido pela primeira vez. E eu falei toda a minha ideia para ele, toda. E ele falou toda a ideia dele para mim. Eu falei que eu queria casar, eu não bebia. No site eu coloquei que eu não queria gente que bebia, porque meu pai foi alcoólatra, eu não quero ninguém que bebe. Então eu coloquei que eu não bebia, que gostasse de criança, porque eu tenho uma criança, e quisesse casar e que me deixasse ser mãe, que deixasse viver a minha maternidade. Para eu viver a minha maternidade, a gente precisa de uma outra pessoa fazendo outro trabalho, porque é um trabalho mútuo, né? Você poder criar uma casa, uma família, é um trabalho mútuo, eu acredito. E aí, ele falou para mim que ele estava procurando uma mulher para casar. Ele já tinha casado 2 vezes. Ele casou a primeira vez com uma americana, quando ele tinha 20 e poucos anos, 25, mais ou menos. Mas ele falou que foi obrigatório, porque, na verdade, eles não planejavam casar, mas para ficar nos Estados Unidos, ele tinha que casar, porque muita gente faz isso. Então, ela foi gente boa, casou, ficou só 2 anos, não deram certo. Ela esperou ele pegar a documentação dele, então ele já tinha documento aqui. E logo depois, quando ele tinha 30 anos, ele casou com uma brasileira. Ele casou com uma brasileira, durou 4 anos, e nesse processo que eu conheci ele em São José, ele estava nessa separação, mas ele estava aguardando dar 1 ano para poder pegar a documentação dela, porque ela também queria ser cidadã, e tem que estar 5, na época era 5 anos de casado, ele estava 4. E ele me contou aquilo, mas a gente desconfia, né? Porque eu falo, pô, o cara é mentiroso, tá? A mulher tá em outro lugar, tá divorciando, papinho bem safado da pessoa, né? Vamos ver. Mas ele foi sincero também, que ele falou que ele não poderia ter filhos, porque é 0,1% de chance de ter filho. E aí eu fui e falei que tudo bem, que eu já tinha um filho, não tem problema. E aí, na hora de eu entregar ele no hotel, ele falou, posso te ver de novo? Pode vir amanhã? Quero uma sexta. Eu falei, não dá, porque meu salão amanhã é lotado. Amanhã eu trabalho o dia inteiro, tenho que pegar meu filho depois, não dá. E ele falou, e domingo? Eu falei, bom, domingo eu posso, porque eu posso deixar ele na casa da avó, com o pai, na casa do pai. E aí eu vou no domingo. Então tá bom, então domingo eu te pego. Então foi aí que começou a nossa relação. A gente se encontrou, eu nunca fazia isso, eu apresentei o meu filho uns 10 dias depois, era pouco tempo que a gente tinha, porque era só 4 meses que ele tinha em São José, e ele já tinha passado 1 mês. E nisso a gente tinha um namoro muito bom, muito forte, a gente tinha uma química muito boa. E aí ele foi embora. Ele foi embora. E eu tive que ficar aguentando todas as pessoas
que no começo me falava para arrumar alguém, que eu precisava de alguém, me falando que aquele cara ia me deixar, que era mentira, que eu era maluca, que ele era isso, que ele era aquilo, e eu passando por todo aquele processo e indo atrás de visto, passaporte, porque ele falou, primeiro a gente tem que ter um passaporte, que nem isso eu tinha. Depois a gente vai atrás do visto, daí tá o visto. Então tudo ele me fazia para mim, ele fazia no computador, me mandava, imprimia, o meu pai brigando, o meu pai reclamando, mas me levou para São Sebastião para fazer o passaporte, depois me levou para em São Paulo para o consulado para fazer o visto, e todo mundo com medo dele ser um maluco, porque pode ser mesmo, né? Mas eu já tinha confirmado quem ele era, pelo menos um pouco, né? Porque quando eu pensei que ele era casado aqui ainda e que assim ele estava mentindo para mim, ele me apresentou a ex-cunhada e os sobrinhos no telefone, assim, no FaceTime. Ele me mostrou as crianças, ela. Então, assim, ele estava na separação mesmo, eles já estavam divorciados. A mulher já morava no Brasil, já tinha voltado na cidade dela e ele estava aqui nos Estados Unidos. Não, daí eu fui embora, eu fui... Deixei as pessoas que ficavam trabalhando no meu salão, e fui morar no Alasca. Fui morar no Alasca. Eu não imaginava que podia dar tão certo, na verdade. Eu lembro um conselho que minha cunhada deu para mim, que no começo eu não entendi aquele conselho, mas hoje em dia eu já falei para ela, eu falo para as pessoas, foi a melhor coisa, e o que ela falou para mim foi muito importante para eu ter ido me encorajar, porque eu estava com medo de ir, porque eu ia com o meu filho, não ia sem ele. E ela falou, se não der certo, para onde você viajou? Veja o lado bom, você conheceu em outro lugar. O meu filho, como ele estava ficando muito com a avó, para eu poder trabalhar, a avó se apegou, a tia se apegou, certo? Eu precisava de documento para mudar. E aí, foi o meu maior problema, o meu obstáculo, foi o meu ex. O meu ex, ele foi minha pedra no sapato o tempo inteiro. Tudo que ele poderia fazer para me atrapalhar, para me impedir de vir morar para cá, de me casar, ele fez. Ele não olhava meu filho, ele ficava muito pouco, ele trabalhava o dia inteiro, saía 3 horas da tarde, por das 4 até uma meia-noite, sei lá. Então, não era ele que criava meu filho, não era ele que cuidava, mas assim que ele soube que eu ia vir para os Estados Unidos, aí ele virou pai. Aí o negócio ficou feio, porque uma autorização para eu viajar com meu filho, ele não dava. A minha intenção primeiro não era vir morar aqui, nunca foi. A intenção era vir visitar, conhecer, tanto que ia ser Flórida primeiro. Eu ia vir visitar, ficar tipo 15 dias com meu filho. E ele não me dava documentação. E a gente precisa de documentação do pai e da mãe para viajar com uma criança. E nessa história toda, enquanto eu estava trabalhando no salão, tendo que lidar com o meu emocional, eu ia todos os dias no fórum da minha cidade, meio-dia, na hora que abre, com as minhas coisas, e eu fui fazer sozinha. Eu perguntei pro meu cunhado como que faria. Ele me explicou, pega um formulário, faz a próprio punho e faz o pedido de autorização, coloca qual motivo que você quer e tudo mais. Então, eu ia lá para cobrar, porque eles são muito enrolados. Eu já tinha feito 2 anos de direito, eu já trabalhei em escritório de advocacia, eu sei como os juízes são também, eles muito estagiário, vai enchendo aquela papelada lá em cima, tem hora que tá até no armário, eles não vê. Então eu ia todos os dias. As minhas clientes já virou meio que uma novela para meus clientes, elas todas sabiam que a Ellie meio-dia, ela não tá lá, porque ela foi pro fórum, e eu já ia toda arrumada. Porque eu tenho vários estilos, e no salão era um estilo, mas para ir no advogado lá, para fingir que era advogado, eu me passava ali para poder tentar ser mais rápido. Eu tirava xerox dentro do fórum, eu fazia de tudo pelo meu processo, queria. E aí o juiz deu a autorização de passeio de viagem para o meu filho. Só que demorou tanto para essa autorização sair, que eu acabei indo para o Canadá, ficar com meu marido no Canadá, com a minha sogra, que mora no Brasil, meu sogro, que era vivo na época. A gente foi para o Canadá, para casa da minha cunhada, que é canadense, e na casa da mãe dela, a gente foi visitar eles lá, e aí foi a primeira viagem internacional que eu fiz, foi quando eu conheci a família inteira, que foi ótimo isso, né? Foi a primeira vez que eu fiquei longe do meu filho. Meu filho ficou 8 dias com as minhas irmãs, e ele não queria ir embora para casa do pai. A minha irmã chorou muito por isso, a minha irmã caçula, ela fala até hoje, que ela não queria ter entregue ele, porque ele chorou muito, ele não queria ir. Enfim.
Me sinto um pouco culpada, mas passou. Então, viajei, voltei, e aí continuei atrás da autorização. O juiz me deu a autorização, e aí eu fui visitar o meu marido no Alasca. Eu fui visitar com o meu filho com essa autorização. E no meio disso, um pouco antes de viajar, o pai biológico do meu filho, o inferno. Você não vai sair daqui, você não vai. E não era o meu filho, porque ele não era um pai, ele nunca foi um pai, na verdade. Nunca foi. Ele é só o pai biológico. Mas ele não permitia que eu fosse, ele não permitia. Então eu mudei, eu consegui com essa autorização. Eu falei que a gente ia vir para Disney. Ele sabe já dessa história, todo mundo sabe, já passou, meu filho já tem 16 anos de idade, então eu tô liberta dessa história. Ele tinha 16, meu filho tinha 4 para 5 anos de idade, acabou de ter 5 anos de idade em novembro. E quando foi em abril de 2014, foi muito rápido. Eu conheci meu marido em 2013. Em 2014, eu estava voando para o Alasca. E todo mundo, que loucura. Quem que muda para o Alasca? Eu não conheço ninguém que mudou para o Alasca, além dos Simpsons. Então, assim, eu fui para o Alasca. E nesses 6 meses de adaptação, porque eu não falava inglês, o meu filho não falava nada de inglês também. Eu falei que ia vir para a Disney no processo, para poder conseguir a autorização. E fiquei morando 6 meses, e nesse meio de 6 meses, ele mexeu os pauzinhos com o advogado para conseguir que eu voltasse e ficasse com meu filho no Brasil, porque era o único... Ele sabia que eu não ia largar meu filho. Eu não largo meus filhos, eu não ia largar. Ele sabe disso. Então, o jeito dele me trazer era pegar o filho, era tentar roubar o filho de mim, porque ele sabia que isso ia me fazer ficar lá no Brasil. E aí, esses 6 meses no Alasca, eu fui para casa da minha mãe, para ficar em torno de 2 meses, alguma coisa, porque a gente tinha decidido fazer uma inseminação artificial, meu marido, porque ele tem 0,1% de chance de ter filho, naturalmente, né? E aí eu comecei no Brasil, só que meu marido já tinha alugado uma casa, já tinha montado toda uma estrutura no Texas, porque ele tinha conseguido um trabalho no Texas, e a gente ia mudar para o Texas. O Alasca não era para a gente, é um lugar lindo, maravilhoso, mas eu morei na primavera e no verão. Primavera e verão é lindo, mas depois é tudo dark, é tudo escuro, não dá para viver. Ele sabia disso. E aí ele mudou o trabalho para o Texas. E aí eu fui, tipo, do nada ele me ligou e falou: não, eu não aguento mais, essa casa tá vazia, eu preciso de você e do Johnny, eu tô acostumado demais com vocês, e eu preciso que você venha embora. Então, foi uma coisa, ele tô te mandando a passagem agora. Isso foi, tipo, numa segunda, ele comprou a passagem pra terça. Terça eu saí de casa, quarta, o oficial de justiça bateu na minha mãe. Que era uma liminar, acho que é assim que fala, liminar? Uma liminar ou liminar? Que dizia que eu não podia estar saindo do Brasil com o meu filho. Eu tinha que esperar o processo lá. E esse processo, ele demorou 5 anos. Eu levei 5 anos, mesmo morando longe. Eu fiquei 5 anos sem ver meus pais, 5 anos sem ver minha mãe, meus irmãos. É muito difícil, gente. Nossa, olha, eu não desejo isso para ninguém. Eu não sei nem como os imigrantes ilegais ficam aqui 20 anos, muito tempo, sem voltar para o seu país, para ver se você gosta e tudo mais. Foi meio que um exílio, né? Tava vivendo a minha vida lá, vivi minha maternidade do jeito que meu marido prometeu que eu viveria, né? Levar o Johnny para a escola, de bicicleta. Comecei a fazer a inseminação, fui tentar fazer lá no Texas, e aquele homem, mesmo de longe, ele me tirava do meu centro, porque ele queria atrapalhar de todo quanto é jeito, ele queria que voltasse. E ele não gostava, ele não cuidava, não é que ele não ama, não sei, não posso julgar, mas não fazia parte daquilo lá. Meu filho dormia comigo, meu filho dormiu comigo por anos, assim, impossível. E aí, ele engravidou uma outra pessoa, ele engravidou, olha pra vocês verem, namorando já uma moça que ele namora até hoje. Ele começou a namorar logo depois que o Johnny tinha uns 4 anos, 5 anos de idade, um pouco antes de eu ir embora. Eu lembro que ele começou a namorar com essa moça, muito gente boa, muito gente boa. A gente é até amiga no Instagram, de falar, mandar mensagem. Mas, assim, ele não presta, porque daí ele já traiu ela com uma outra pessoa.
engravidou, eu dei graças a Deus, porque daí quando eu estava grávida do Benjamin, porque eu fiz uma inseminação que não deu certo. Eu coloquei gêmeos, né? Coloquei um menino e uma menina, 2 embriões, passei por todo um processo muito difícil, para depois não deu certo. Gastamos $30 mil que a gente não tinha para poder vir mais um filho, e esse filho não veio até o Benjamin vir depois, né? Mas quando eu fiquei grávida do meu segundo filho, ele engravidou essa menina. Acho que a menina já estava grávida. Ele contou, na verdade, para o meu filho que a menina estava grávida quando a menina já ganhou o neném. Agora eu lembrei. Ele contou para o meu filho que ele tinha uma irmã. Ele não foi nem capaz de mostrar, olha, barriga, olha, vai nascer, olha, contar. Não, porque não interessa. Tá cagando para isso. Ele não tem responsabilidade nenhuma com criança, emocional, nada. E mesmo assim, implicando comigo, com a outra moça já, que teve bebê, que ele não vai cuidar, que ele não vai ficar. Ele simplesmente apurrinhando a minha vida e não assinava documentação. E eu querendo ir visitar o Brasil. Eu fiquei grávida naturalmente do meu filho Benjamin depois de 4 meses de que eu fiz a inseminação, não deu certo. Sofremos muito, meu marido chorou muito, chorei muito, mas eu estava conformada que eu já tinha o Johnny, e aí que eu já tinha meu filho, um filho. Então, eu fiquei tranquila nessa parte, mas eu sempre quis ter mais filho. E aí, 4 meses depois, vem o meu segundo filho. Nasceu. Aí, quando o meu filho nasceu, eu fui conversando mais e mais com meu ex, mais e mais com meu ex. Eu comecei a ficar mais tranquila e tive uma ideia. Falei, quem sabe se eu abrir mão do dinheiro? Porque o dinheiro não vem para cá, porque é real para dólar. Não vale a pena ficar caindo na conta do meu filho. Eu sei, para um futuro, para ele usar para alguma coisa, quando vai no Brasil, pode utilizar e tal. Eu falei, eu vou abrir mão do dinheiro, porque esse dinheiro é muito pouco, mixaria. Aqui não dá nem $100. Eu vou abrir mão. Aí, bingo, ótimo. Ele falou, eu assino. Eu assino o documento, isso já tinha vindo na minha porta, eu já estava morando na Carolina do Norte, ó, eu já mudei do Alasca, Texas, Carolina do Norte, e o oficial de justiça bateu na minha porta. E aí foi que eu fiquei com mais medo, porque o meu medo era eles conseguir mesmo tirar meu filho depois de anos que tá comigo. Anos, né? Porque meu filho já tava com o quê? 10 anos de idade. Ele perdeu 5 anos de ver, porque criança, ela muda muito rápido, né? Muda muito rápido. Então, ele perdeu todos esses anos brigando, a família não falava comigo, a família brigava. A irmã ficou ofendida porque eu ofendi ela de um jeito... Eu cutuquei ela numa ferida que eu não deveria ter feito, mas ela também cutucou minha ferida onde ela não deveria ter feito, então foi uma agressão mútua. Eu era muito linguaruda, muito bocuda. Então, ali a gente ficou 5 anos nesse limbo, ninguém com contato quase. O meu filho ficava falando às vezes por telefone, mas era muito raro, começou a ficar mais raro, só com o pai de vez em quando. E aí ele assinou de acordo com a pensão. Quando eu fui abrir a mão da pensão, que meu cunhado, que é advogado, também, igual meu irmão, entrou com pedido de abrir mão, o juiz falou que não poderia abrir mão, porque os alimentos eram do meu filho e não meu, então entrou um acordo de 50%, para poder ficar 50% para a irmã e 50% para ele. E aí, nisso, eu tive a guarda total do meu filho. Foi quando o meu filho tinha 11 anos de idade. Daí foi quando eu fui para o Brasil de novo. Então, assim, eles perderam todo, ficou uma lacuna ali na relação. Meu filho ama a tia, ama a avó, ama o pai também, tenho certeza. Eu não fico falando mal, não fico jogando na cara, eu tento fazer uma coisa do que eu não gosto, porque tem muita gente que faz isso, né? Fica na cabeça falando do pai para a criança. Não faço, mas eles quebraram aquilo ali. Ele, quando vai lá, ele não quer dormir lá, não quer ficar lá. Quando vai fazer o programa com o pai, não é tão legal. O pai é aquele cara assim que, se eu comprar um pastel, quem tem que pagar é o filho, porque ele já paga a pensão. Então é uma criação completamente diferente. E a relação que o meu filho tem
Com o meu marido, é uma relação muito de pai, tanto que eu acho até, fico com ciúmes, porque ele faz mais coisas pro mais velho do que pro mais novo, que é o biológico, porque é interessante isso. Porque muita coisa, ele cede, ele faz, eles têm uma conexão muito interessante. Ele brincou até mais e fez muito mais coisas com o mais velho do que com o mais novo, né? E criou essa conexão, esse amor de pai, e eu posso dizer que valeu a pena. Eu sempre acreditei que eu ia conseguir alguém que quisesse comprar minha ideia. Não é uma questão de que não é para trabalhar, porque eu trabalho o dia inteiro, eu não sento para nada, eu não consigo nem ver uma Netflix na vida, não consigo ver um seriado. Eu sou agitada, eu faço cabelo de vez em quando aqui, não é uma profissão que eu sigo assídua. Às vezes eu faço até umas limpezas de casa, às vezes eu sempre estou fazendo alguma coisa, mas a minha vida mesmo é em casa. Eu acho que eu vou. Eu acho não, tenho certeza que assim que meu filho tiver um pouco maior, porque o mais novo está com 8, vai fazer 9 agora, eu vou estar descobrindo o que eu posso estar fazendo para mim, porque na verdade eu acho que eu posso fazer tantas coisas e no fim eu não acabo fazendo nada, porque eu fico meio presa aqui em Nárnia. Mas, assim, se minha relação, por exemplo, acabasse hoje com o meu atual marido, eu ia falar para vocês que eu vivo uma maternidade muito que eu quis. Muito que eu quis. Fazer a inseminação, inclusive, e não ter tido essas crianças, não ter tido mais crianças. Isso ainda, para você ver, eu fico emocionada, porque isso ainda me magoa. Mas eu não posso nunca culpar o meu marido, eu sempre falo isso para ele, porque ele, no primeiro dia, ele sentou e ele foi sincero. E, para falar a verdade, o pai do meu filho, o pai biológico do meu primeiro filho, ele também nunca mentiu. Ele falava que ele não queria ter filho. Ele só podia ter feito uma vasectomia, ele poderia ter se prevenido mais, mas isso daí a nossa sociedade ainda, né, tá muito atrasada. Os homens, eles não se previnem, eles não fazem o que tem que ser feito, porque eles sempre esperam que a gente, as mulheres, façam isso. Então, assim, eu fico meio com esse buraquinho no coração, a louca, nem tô aguentando nem cuidar mais dos meus filhos, para falar a verdade. Eu não vejo a hora dessas crianças crescer e eu poder fazer outras coisas, mas eu ainda tenho esse negócio que eu queria ter tido mais, porque tem gente que fala que porque minha mãe me criou desse jeito, para ser dona de casa, para cozinhar, para limpar, para cuidar. Mas eu acho que isso é da gente, é de mim. Eu já nasci com esse propósito, porque a gente não pode tirar isso das mulheres, sabe? Das mães, que ela só cuida, ela só limpa a casa, ela só é um trabalho, o cuidado, nossa, a economia do cuidado, agora tem um nome, né? É muito importante. E foi muito importante eu achar um cara que comprasse essa ideia, porque também não é fácil. Ele tem que trabalhar, ele tem que se esforçar, ele tem que sustentar a casa, ele tem que pagar as contas, e eu sei como que é, porque eu já tive essa experiência, eu já fui mãe provedora, eu já fui mãe que tinha que sustentar a casa, que tinha que correr atrás, mas eu não ficava muito com meu filho estava sendo criado por outras pessoas, sabe? E aquilo me magoava tanto, que hoje em dia de ver que eu consigo cuidar, que eu consigo levar para o parquinho, que eu consigo fazer as coisas por ele, amamentar por muito tempo. Eu agradeço sempre o meu marido por isso. Eu queria chegar à conclusão de toda essa história que eu falei para vocês, desde o início, do cara abusador que eu namorei com 16 anos, toda essa experiência que eu tive, que eu acho que logo ali, terminar com alguém que eu amava muito, que eu tinha uma crença limitante, que eu tinha que casar com ele, e eu ter separado dele, ter terminado com ele, gostando, não foi no ódio, não foi nada, me fez ser quem eu sou hoje. Foi muito importante essa parte da história para mim. E fez eu ver o que eu queria, porque talvez eu sempre penso que se eu tivesse aceitado, se eu não tivesse conhecido o meu marido, não que ele seja o meu salvador da pátria, porque eu acho que eu mesma era minha salvadora, porque quando eu comecei com o meu salão, eu sabia que expandiu, eu abri um pequenininho, depois eu abri já um grande, me deram abrir um outro maior
ainda. Eu já sabia, já estava traçada a minha rota profissional. Mas eu ali tinha aquele buraquinho que eu queria ser a mãe e cuidar daquela prole, daquela casa, daquelas pessoas. Então, eu segui os meus instintos, eu segui a minha linha de pensamento, mesmo com as pessoas criticando em volta. Eu fiz as minhas pesquisas, eu estudei aquilo lá. E toda vez que eu vejo agora muitas pessoas falando sobre muita história triste, muita pessoa ruim, muito homem ruim, né? Muito homem, muito péssimo no casamento, muito mal, dá uma assustada, porque daí as pessoas dão a impressão de que não existe nada bom. Só que a gente não pode ficar nos apegando nesses caras que diminui a gente, que deixa a gente para trás, que impede a gente de ser o que a gente é, que mina a nossa segurança, a nossa autoestima. Eu quero que as pessoas acreditem, igual eu acreditei muito que ia vir um bebê, mesmo quando eu fiz minha inseminação não deu certo, eu falava para mim, falava, vai dar certo. Eu falava pro meu marido, aliás, eu falava para todo mundo, falava, vai dar. Minha mãe me ligava, falava, Ellen, calma, que vai dar certo, você vai ver, vai vir criança. E veio um filho maravilhoso, que eu amo, cheio de saúde, eu vivo minha maternidade, o meu marido é muito gente boa, a gente sempre tá ali também equilibrando alguns pratos, porque relacionamento é isso, mas não tem agressão, não tem um abuso verbal, não tem amor mútuo, a gente tá meio que na mesma linha, às vezes pode dar uma divergência aqui, a outra lá, mas eu acho importante a gente acreditar que a família é possível, que a gente pode quebrar esses padrões, que a gente pode pegar todas essas histórias, porque eu amo ficar ouvindo as histórias do canal, eu amo de coração, eu ponho, eu fico fazendo minha faxina, eu faço umas coisas, minha limpeza, eu saio para dirigir, tudo ouvindo histórias de divórcio. E eu fico pensando, o que a gente pode pegar um pouquinho dessas histórias, sabe? O que a gente pode ver disso que a gente não quer errar? O que a gente não quer pegar? Porque as pessoas com muito trauma, os homens com muito problema, as mulheres também com muito problema. Então, eu espero que as pessoas possam ver isso na minha história. Foi uma história difícil, eu vivi um momento muito difícil da minha vida, mas é possível. É possível. A gente tem que pegar todas essas histórias, juntar, pintar, repintar, ver o que dá para pegar, o que você quer, o que você não quer, e fazer o melhor que você pode fazer para a gente, né? Para as pessoas. Eu quero agradecer o Daniel e a Vivi pela oportunidade de poder ouvir minha história e agradecer quem está ouvindo. E eu espero que tenha ajudado alguém, que tenha tocado alguém. E é isso, gente. A vida é essa e ela não tem outra. Faz o que você puder para viver bem nessa, porque assim, ela é única, não existe outra. Obrigada. Você achou da história da Ellen? Legal, né? Comenta aqui para eu saber, compartilha essa história com todo mundo que você gosta. E se você quiser contar sua história no nosso canal, é só preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo. Tem muita gente que sonha em se mudar para a Europa, não é mesmo? Esse era o caso da Lucimara, a autora da nossa próxima história que vai entrar no canal. O problema, sabe qual que é? É que o seu ex-marido roubou o sonho dela. Bom, vocês vão entender tudo ao assistir, então já se inscreva no canal e ative o sininho. Eu queria manter a pessoa do meu lado, mesmo sendo maltratada, mesmo sendo não sendo vista. Eu não queria sentir essa dor, que é a dor do abandono.